Então, se você procura Jesus, você não está endemoniado. É uma opressão maligna que diz na sua mente que você está endemoniado. Mas você não está endemoniado. Essa história eu conheço há muitos anos. Muitas pessoas se acham endemoniadas quando, na verdade, estão somente oprimidas. O que é uma opressão? É quando o demônio está ao nosso redor dia e noite, nos acusando, nos fazendo sofrer mais e mais e mais. Às vezes é com o patrão, às vezes é com a esposa, às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é o pastor que está atormentando ele, usado pelo diabo. Vocês entendem? E aí o demônio diz que você está endemoniado. Mas você não está endemoniado. Ele só está querendo que você diga, não, eu estou endemoniado mesmo. Aí ele se apossa de você. Você entende? Agora, o que é um expulsamento de demônio? Para começar, para exemplificar, preste atenção. Não venha depois me postar comentário dentro dessa frase. Seja inteligente. É como uma briga de rua. O menino, na rua, ele enfrenta o outro. Enquanto ele não enfrentar o outro sempre vai impor a sua vontade a ele. Mas quando ele enfrenta, muda a história. Então o demônio tem que ser enfrentado. Então, quando nós enfrentamos o demônio, nós não enfrentamos no nosso próprio nome. Nós enfrentamos com a palavra de Deus. Vocês entendem? Expulsarão os demônios. Em outras palavras, nós não precisamos estar com o demônio perto de nós. E a Bíblia diz que os demônios falam, que os demônios fazem a pessoa espumar, cair por terra, os demônios lançam a pessoa no fogo. Eu já vi uma senhora toda queimada lá no interior com essas chapas de ferro antigas que muita gente não conhece mais. Ela um dia caiu em cima da chapa de ferro e ficou toda queimada. E a igreja fica quieta com isso. Porque os pastores têm medo dos demônios. Eu lembro que uma certa vez fui expulsar demônio numa casa. Cheguei lá, tinha um pastor. Ao invés de expulsar o demônio, ele ficava assim, tu sabe que a minha força é fraca. Tu sabe que a minha força é fraca. Isso é uma confissão tola. Nós temos que dizer, sai demônio em nome de Jesus. E acabou a história. E ele tem que sair. Não, ele tem que sair. E nós encontramos que Jesus repreendeu o demônio, Mateus capítulo 17, versículo 18. Maria, da qual expelira 7 demônios, Marcos 16 e 9. De muitos saíam demônios gritando. Você entende? Volto a repetir, 1049 vezes a palavra demônio está na Bíblia. Segundo os ensinos do pastor Dake. E a Bíblia diz que nós temos autoridade sobre eles. Todas as pessoas que passam pelo problema, meu amigo, que você está passando hoje, são pessoas que são usadas mais tarde para expulsar os demônios. Você entende? O demônio não quer que você lute contra ele. Pois faça o seguinte, lute contra o demônio. Só que é o seguinte, quando você entrar no ônibus, quem estiver endemoniado cai. Se você entrar num barco e quem estiver endemoniado ali por perto, cai. E às vezes eles se levantam em altas vozes. Já aconteceu isso comigo, estar na rodoviária e a pessoa olhou para mim e começou, deu um ataque de ira nele. Parecia que ia me matar, me destruir. E eu nem tinha olhado para ele. Quem quer expulsar demônios, ele tem um preço a pagar. Por isso os demônios não são expulsos. Ainda falando sobre demônios. Vocês lembram o filme O Exorcista, que correu o mundo? Claro que vocês lembram. Eu morei bem pertinho da casa onde foi filmado o filme O Exorcista, aqui na América. E uma coisa interessante,
Naquela época, a Igreja Católica tinha 300 padres exorcistas. Não, melhor, tinha 30 padres exorcistas que expulsavam demônios. E o padre, quando vai expulsar demônio, ele sofre muito. E hoje, de 30, passou para 300. A Igreja de Roma tem hoje 300 padres exorcistas. E a Assembleia de Deus foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje não conheço nenhum. Eu tenho que ficar preocupado. Vocês não acham? A Igreja Católica tinha 30 nos anos 80, agora tem 300. E a Assembleia de Deus, que tinha milhares, hoje não tem nenhum. Demônio pinta e borda e faz o que quer. Eu cheguei numa certa igreja em Minas Gerais e o demônio tomou conta de uma mulher e meteu o pé pelos bancos e virou tudo. E quando veio em minha direção, eu era um visitante, mas eu não deixei passar, porque eu não deixo passar. E tinha outro obreiro comigo, lutamos e lutamos, e o demônio saiu, e o pastor nunca tinha me visto. Ele ficou muito agradecido. E ainda o demônio zombava das pessoas. Dizia, tá vendo, a irmã dela tá lá no hospital, cheia de ferida. Foi eu que pus ela lá. Ainda fala. Então, a Bíblia diz, e expulso o demônio, falou o mudo. E agora? Pastores que dizem que a mudez não pode ser demônio. É a Bíblia que diz. Você não sabe o que está falando. A Bíblia sabe. Expulso o demônio, falou o mudo. O que é que eu vou fazer? Eu não preciso ser um cientista, ir para seminário, conhecer o grego e o hebraico. Não, a Bíblia diz, expulso o demônio, falou o mudo, pronto, acabou. Ou não está escrito? Então, meu amigo que está passando um tormento muito grande, repreenda este demônio que está ao teu redor. Repreenda uma vez, 2, 20, 30, 50 vezes, todo dia, toda hora, e você vai vencer. Primeira coisa que Jesus disse, que os que creem, eles iam expulsar os demônios. Agora, por que não se expulsa demônio? Porque esse pessoal não crê em Jesus, eles só querem no dinheiro. Ou não é assim? Acaba de pregar, vamos tirar oferta. Só isso. Então, eu não cheguei a essa idade para ficar ouvindo histórias de gente que tem a metade da minha idade e já está roubando a igreja. Não. Eu vou pela palavra. Expulsarão demônios. Foi o que aconteceu no meu ministério sempre. E eu não quero morrer correndo de demônio. Um homem, para encerrar, ele disse para mim que a mulher dele era endemoniada. Quando ele ia numa certa igreja, eles faziam a oração mais fraquinha possível para não irritar o demônio, porque senão o demônio se manifestava e fazia o que queria. Demônios estão por toda parte e nós temos que repreendê-los em nome de Jesus. E a Bíblia fala que tem até doutrina de demônios. Alguns deles ensinam. Você não vê a televisão cheia de demônios ensinando aí? Mas eu não quero entrar nesse detalhe. E também não quero ofender ninguém. A única pessoa, o único ser que eu quero que seja ofendido nessa história é o diabo, o príncipe dos demônios. Que Deus te abençoe, meu amigo. Você não está endemoniado, você está sendo oprimido por uma força demoníaca e lute contra ela e você vencerá. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.